In 1925, na cidade de Dayton, Scott, jovem mestre, aceitou o vão. A lei Bator dizia que não se podia ensinar que o homem veio do animal. Os jornais chamaram de julgamento do macaco. A cidade virou palco, um grande espetáculo. Não era só fé contra a ciência, era sobre raça, poder e consciência. Bem-vindos ao Debate. O material que a gente analisa hoje nos joga no meio de um debate fascinante dentro do próprio ateísmo, explorando as visões do escritor Javier Cercas e do pesquisador Jorge Guerra Pires. Ambos partem de um ponto em comum: a ausência de Deus. Mas, nossa, o caminho que cada um percorre a partir daí não poderia ser mais diferente. A grande questão que fica é, uma vez que se abandona a crença, qual deve ser a relação do ateu com a fé, com a história das religiões e com a nossa necessidade, talvez humana demais, de encontrar um sentido para tudo. De um lado, eu vou defender a perspectiva de que, mesmo sem crer, é possível sim admirar a resiliência de instituições como a Igreja e até sentir uma certa inveja do consolo que a fé parece dar. E do meu lado, eu vou argumentar que essa visão, por mais poética que pareça, é uma ingenuidade perigosa. Do meu ponto de vista, um ateísmo que se leva a sério exige uma rejeição completa de qualquer romantismo sobre a fé e suas instituições. E essa rejeição, ela deve se basear numa análise crua e honesta da história e da filosofia. Para mim, a perda da fé abre um espaço, sabe? Um vácuo de sentido que a gente passa a vida tentando preencher. Eu, por exemplo, troquei a certeza que a religião oferece pela incerteza da grande literatura, que é o oposto. Ela não dá respostas, ela nos afoga em perguntas. E nesse processo, eu confesso que sinto uma admiração que beira a inveja da fé que vejo em pessoas como a minha mãe. É uma fé inabalável que parece dar uma serenidade, uma força diante da vida, que o ceticismo intelectual simplesmente não alcança. É quase um superpoder. E olhando para a história, a longevidade da Igreja Católica, sobrevivendo por 2 milênios, é um fenômeno espantoso. Se eu fosse crente, não teria dúvida em chamar isso de milagre. Claro, para mim, a história da instituição é, na verdade, a história da perversão da mensagem original do cristianismo, uma ideia subversiva que se corrompeu ao se aliar ao poder. Por isso mesmo, eu não me vejo como um ateu que diz, eu sei que Deus não existe. Isso seria uma estupidez, uma arrogância. Prefiro uma postura agnóstica, que reconhece os limites do que a gente pode saber. Meu ponto de partida é outro. Essa própria ideia de que o ateísmo precisa, preencher um vazio, me parece um dos maiores problemas, um gargalo para o pensamento livre. O assombro, a maravilha diante do universo é uma condição nossa, interna. A gente não precisa projetá-la numa entidade externa. O filósofo Bertrand Russell sentia esse assombro e o reconhecia como seu, enquanto Einstein precisou projetá-lo no que chamou de Deus de Spinoza. E essa inveja da fé que você menciona, com todo o respeito, para mim isso é inveja da ignorância. A certeza da fé vem exatamente da ausência de evidências. A escolha aqui é clássica, né? Ser um Sócrates insatisfeito que busca o conhecimento ou um porco satisfeito, feliz na sua falta de questionamento. Eu sempre vou preferir a verdade, mesmo que ela seja desconfortável. Por isso, a longevidade da Igreja não me causa admiração, causa vergonha. A sobrevivência de 2000 anos foi garantida por um método principal, a violência. As cruzadas, a colonização, a escravidão no Brasil, a Igreja foi a maior proprietária de escravos e as alianças com regimes autoritários como os de Mussolini e Hitler. Finalmente, essa distinção entre ateísmo e agnosticismo. Para mim, parece um falso conflito. São respostas a perguntas diferentes. Você acredita em Deus? A resposta do ateu é não. Você sabe se Deus existe? A resposta do agnóstico é não. A acusação de estupidez ataca um espantalho. O ateísmo não é uma certeza absoluta, mas uma conclusão racional baseada na completa falta de provas. É a lógica da chaleira de Russell. Eu não tenho como provar que não existe uma chaleira orbitando o Sol, mas a ausência de evidência me faz viver como se ela não existisse.
Entendo seu ponto sobre a violência histórica, e a gente vai chegar lá. Mas antes, eu quero voltar à questão da fé como força psicológica. Você chama de inveja da ignorância, mas não seria apenas o reconhecimento de que a razão tem limites para oferecer consolo? Invejar a certeza de quem crê não é contraditório para um ateu, é admitir que existe uma força ali, um mecanismo de enfrentamento da vida que é muito poderoso. Quando eu digo que o ateu que afirma ter 100% de certeza da inexistência de Deus é dogmático, eu não estou atacando um espantalho, eu estou atacando a arrogância de achar que sabe o que é impossível saber. É o mesmo tipo de dogmatismo do crente fundamentalista. Mas aí você está equiparando duas coisas muito diferentes. A posição do crente é baseada em fé, que por definição é acreditar sem evidências. A posição do ateu cético é baseada na ausência de evidências. É uma posição de honestidade intelectual. Essa busca por uma certeza cega que você chama de consolo é perigosa. A gente viu isso na pandemia, com pessoas se apegando a curas milagrosas e rejeitando a ciência. O físico Richard Feynman dizia que preferia ter perguntas que não podem ser respondidas a ter respostas que não podem ser questionadas. É essa a essência do rigor intelectual. Mas o ser humano comum não é um físico teórico. Ele precisa de ferramentas para lidar com o luto, com a morte. A fé é uma dessas ferramentas. E o ateísmo não é sobre ter essa certeza dogmática que você critica. A maioria dos ateus, usando a famosa escala de Dawkins, aquela que mede a crença em Deus de 1 a 7, onde 7 é a certeza absoluta da sua inexistência, se posicionaria como um 6,9. Não um 7. É uma posição que diz, olha, com base em tudo que a gente sabe, a probabilidade da existência de uma divindade é tão infinitesimalmente baixa que não vale a pena gastar meu tempo com isso. Isso não é dogmatismo, é ceticismo radical e racional. É viver de acordo com as evidências que temos, ou melhor, com a falta delas. Certo, aceita a distinção. Mas mesmo com esse ceticismo, eu ainda acho que é preciso separar a instituição da sua mensagem original. A Igreja, como poder histórico, é uma perversão, eu concordo, mas ela perverteu algo. E esse algo, essa ideia original, era profundamente revolucionária. A mensagem de um Jesus que caminhava com os marginalizados, com as prostitutas, com os cobradores de impostos, os párias da sociedade. Um Jesus que dizia, não vim trazer a paz, mas a espada. Era uma mensagem de inversão da ordem social. Essa ideia foi traída, foi corrompida a partir do momento em que a Igreja se aliou ao poder do Império Romano com Constantino. A minha admiração não é pela instituição corrupta, mas pela resiliência dessa ideia original que, apesar de todas as perversões, sobreviveu. Mas aí eu te pergunto, como se pode perverter algo que nunca teve uma forma única e original? Você fala em separar a instituição da mensagem original. Mas que mensagem é essa? Essa ideia de um cristianismo puro e original que foi corrompido depois é uma fantasia histórica. É o que em filosofia a gente chama de simulacro, uma cópia sem um original. Como assim, sem o original? Os evangelhos estão aí. Exatamente, os evangelhos, no plural. E eles se contradizem de forma brutal. Qual é o Jesus original? É o profeta apocalíptico dos evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas, que previu que o fim do mundo aconteceria ainda durante a vida de seus discípulos, uma profecia que comprovadamente falhou? Ou é o mestre gnóstico do evangelho apócrifo de Tomé, que ensina através de enigmas? Mas isso não invalida a mensagem central de compaixão e justiça social. São apenas variações sobre o mesmo tema fundamental, que é... Variações. No evangelho de Pedro, também apócrifo, Jesus sai da tumba como um gigante de mais de 10 metros de altura, seguido por uma cruz falante. E no evangelho da infância de Tomé, ele é uma criança mimada e agressiva que amaldiçoa e mata outros meninos que o contrariam. Já o evangelho de João, escrito décadas depois dos outros, praticamente reinicia o cristianismo, abandonando o apocalipse iminente e transformando Jesus numa figura mais filosófica, uma religião do amor. Então, de novo, qual desses é o original que foi pervertido? A verdade é que não existe um ponto de partida único e coerente. O cristianismo já nasceu múltiplo e contraditório. Eu não me convenço por essa linha de raciocínio porque
O que unifica todas essas versões, ou que talvez seja o verdadeiro núcleo da sua resiliência, não é uma biografia coerente, mas o ataque direto ao maior medo humano, a morte. A promessa central do cristianismo, em qualquer uma de suas formas, é a mais audaciosa que se pode fazer. Você não vai morrer. É a rebelião contra a lei mais implacável do universo. Sem essa grande narrativa, nós que vivemos no mundo secular, somos forçados a buscar nossas próprias e talvez mais frágeis formas de transcendência. E como seriam essas formas? A gente encontra em todos os lugares. Na biologia, quando entendemos que carregamos nossos pais em nossas células e que eles continuam a viver em nós. Na descendência, na ideia de que nossos filhos são uma forma de imortalidade. E, claro, na cultura, a imortalidade de um autor que vive cada vez que sua obra é lida. São as nossas respostas mais humildes para o mesmo problema fundamental que a religião promete resolver de forma grandiosa. Você fala dessa promessa como algo nobre, uma resposta ao medo. Eu vejo de outra forma. A narrativa da religião dos oprimidos que ataca a morte é mais uma peça de propaganda. A famosa frase, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, não era uma mensagem revolucionária. Era uma ferramenta de pacificação social. A mensagem implícita era: aceite a injustiça aqui na terra, pague seus impostos e não se rebele contra o império, porque a sua verdadeira recompensa virá no céu. É a promessa de uma justiça póstuma para garantir a manutenção da injustiça presente. Mas a imagem da Igreja dos Pobres, que a gente vê em movimentos como a Teologia da Libertação, por exemplo, não resgata esse espírito original de justiça social. Essa imagem que você admira é uma reinvenção. Ela não vem dessa origem supostamente subversiva. A Igreja dos Pobres é uma criação do século XIX, uma brilhante estratégia de marketing quando a instituição estava perdendo poder, fiéis e terras para os estados laicos que se formavam na Europa. Foi uma forma de se reposicionar no mercado de ideias. Admirar isso não é admirar uma ideia subversiva, é admirar uma propaganda muito bem-sucedida, que convenientemente apaga da história os séculos em que essa mesma instituição enriqueceu com a escravidão, abençoou reis absolutistas e se aliou ao poder sempre que lhe foi conveniente. Você está admirando a publicidade, não os fatos. No final de tudo, mesmo sem crer, me parece não apenas possível, mas até necessário reconhecer o poder que essas narrativas religiosas tiveram e ainda têm para lidar com as questões mais fundamentais da existência, como o luto e a nossa finitude. A ausência de Deus nos obriga sim a construir nossos próprios barcos para navegar nesse oceano. E talvez a gente possa aprender algo com a arquitetura dos barcos antigos, mesmo que não acreditemos mais nos deuses para os quais eles foram construídos. Encontrar consolo na arte, na memória e nos laços biológicos que nos conectam ao passado e ao futuro é a nossa forma de fazer isso. A minha conclusão é que a gente precisa ser mais rigoroso. Um ateísmo consequente não pode se dar ao luxo de se solidarizar com narrativas de consolo, que historicamente serviram como instrumento de opressão e de manutenção do status quo. A tarefa, para mim, não é encontrar substitutos para Deus ou para o consolo da fé. A tarefa é aprender a viver com a incerteza, com as perguntas sem respostas, valorizando a verdade factual acima de qualquer conforto emocional. A história da Igreja não é um milagre de resiliência de uma ideia pura. É um testemunho brutal e de 2000 anos sobre a natureza do poder e da violência. A divergência, como a gente vê, permanece. Este diálogo expõe uma tensão que está no coração do pensamento secular. De um lado, a busca por novas formas de sentido para talvez preencher um vazio deixado pela religião. De outro, a aceitação desse vazio como uma condição essencial para uma liberdade intelectual mais radical e honesta. O material nos convida a continuar explorando essas questões. Em 1925, na cidade de Dayton, Scott, jovem mestre, aceitou o vão. A lei Bator dizia que não se podia ensinar que o homem veio do animal. Os jornais chamaram de julgamento do macaco. A cidade virou palco, um grande espetáculo. Não era só fé contra a ciência.
ciência era sobre raça, poder e consciência. Bryan se ergueu, grande orador, dizia que a ciência trazia amor. Revolução levava a barbárie, darwinismo social, cruel tirania. A clã marchava, sombra na rua, hierarquia racial não podia ter lua. Sem fé, dizia Bryan, o saber é mal, porta aberta, o caos, caminho fatal. Darrow chegou, agnóstico gigante, defensor da razão, do direito constante. Viu na lei ataque à liberdade, uma teocracia sobre a humanidade. Todos ao gramado, calor insuportável. Darrow desafia Bryan, ato notável. Pergunta sobre Noé, show sua criação. 6 dias de dilúvio era a interpretação. Bryan admitiu, os dias eram longos. Muralha do literalismo caiu com sons. Derrota moral, mas a lei ainda vigorava. Impacto cultural que a América sentia. Scopes pagou multa, depois anulada pela Suprema Corte, questão técnica aplicada. O julgamento deixou marca e lição, do pois lembrava, democracia em avaliação. 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 Avaliação.